Boa noite a todos. Que bom que você veio para ouvir boas novas. O Evangelho são boas novas. Uma palavra que muitas vezes fala forte ao nosso coração, mas é uma boa nova. É uma alegre nova. Uma alegre notícia que vem da parte do Senhor. Eu quero aproveitar no início dessa mensagem, agradecer à igreja local aqui, Santa Vitória, pelo convite, pela confiança, pelo privilégio de servir a Deus juntos, na obra do Senhor, sermos cooperadores no Evangelho, nesta obra maravilhosa. Como vale a pena viver a fé, viver o Evangelho. Então, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eliezer e família, obrigado por me receber na sua casa. Me receber tão bem, Eles tratam a gente tão bem, a gente nem quer ir embora, mas precisa ir embora, Obrigado. Deus continue abençoando esta igreja, que continua sendo luz no meio dessas trevas, pessoas possam chegar, ouvir a verdade do Evangelho e serem assim transformadas pelo poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que confiamos e conhecemos a Jesus Cristo, é poder de Deus, é sabedoria de Deus. E por isso que nós pregamos, porque nós cremos. Nós acreditamos que esta mensagem de fato é viva, é poderosa e pode transformar a sua vida. Dar vida a quem está morto, traz luz a quem está nas trevas, restaura o caído, reconcilia com Deus aquele que está em grande oposição contra Deus por causa dos seus próprios pecados. Que esta mensagem nesta noite possa alcançar você onde você estiver. Que a graça, o favor, a bênção de Deus te alcance, trazendo arrependimento e fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu quero ler, juntamente com todos vocês hoje à noite, lá no livro de Jó, lá no Velho Testamento. Antes do livro de Salmos, nós temos o livro de Jó. Nós não vamos pensar na história de Jó, nos acontecimentos. Eu quero apenas destacar aqui um diálogo. É a fala de um homem chamado Bildade, um dos amigos de Jó. E nós vamos ver aqui algumas verdades a respeito do Evangelho. Então, Jó capítulo 25. É um capítulo muito curto, Nós temos a fala deste amigo, Eles estavam ali conversando com Jó, diante de tantas dificuldades e problemas. Mas diz assim a palavra do nosso Deus. Então Bildade, Jó 25:1. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem, que é larva, e o filho do homem, que é verme. Que Deus abençoe a pregação do Evangelho nesta noite. Bom, nós vemos que Bildade, ele traz ali, pensando já não ter muito o que falar, depois que os outros companheiros já haviam falado tanto, mas Bildade, ele destaca duas verdades. Primeiro, a grandeza de Deus, os primeiros 3 versículos. A Deus pertence o domínio, o poder, Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Deus é grande. E Bildade faz questão de destacar isso. Deus é santo, Deus é justo, é reto e puro em todos os seus caminhos. Deus é luz, nele não há trevas. E olhando para a grandeza de Deus, Bildade então se volta para nós, seres humanos, e ele fala: o que nós somos? E ele usa uma palavra forte aqui, mas não se ofenda. Bildade diz: o homem é larva
o Filho do Homem é verme. Diante de Deus, o que nós somos? Por natureza, o que nós somos? O homem é insignificante diante da grandeza de Deus. Por isso o Evangelho é maravilhoso. Por isso essa graça é maravilhosa. Porque Deus se importa com homens e mulheres como eu e você. Diante de Deus, insignificantes. E carregando sobre si grande culpa. Muitos pecados. Mas eu quero destacar e eu quero que nós possamos focar nestas perguntas deste amigo de Jó. Como pode o mortal ser justo diante de Deus? Como pode? Como pode ser puro aquele que nasce de mulher? O Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele disse: eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Justo é aquele que é conforme a justiça, reto, sem culpa. Como pode ser justo, conforme a justiça, reto, sem culpa, o homem para com Deus? Como pode ser puro aquele que é nascido de mulher? E é um pouquinho sobre a justificação que eu gostaria de falar nesta noite. E talvez você esteja perguntando: por que eu tenho que me preocupar com esta pergunta? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Será que é algo que eu preciso considerar? Será que eu preciso de fato gastar tempo aqui agora ouvindo estas coisas sobre a grandeza e a pureza e a retidão e a justiça de Deus e a minha condição injusta? Será que eu preciso procurar a resposta para esta pergunta? Como que eu posso ser justo diante de Deus? Por que eu vou pensar nisso? Por que eu vou considerar esta verdade? E a primeira coisa que eu gostaria de dizer que você precisa considerar esta pergunta e compreender a resposta é que o injusto, aqueles que permanecem nos seus pecados, aquele que permanece na sua injustiça, aquele que permanece separado de Deus, que é santo, reto e justo, ele está reservado para o juízo, para a condenação. 2 Pedro 2:9 diz: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, aqueles que temem a Deus, e reserva os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Deus reserva os injustos para o dia de juízo, reserva os ímpios para a punição até o dia de juízo. O injusto está reservado para o juízo. E eu gostaria de perguntar, talvez é importante e pertinente para nós hoje à noite, olhando para Deus e a grandeza, a glória, a pureza, a santidade, a retidão de Deus, como Deus é luz e nele não há trevas, nele não há pecado, como a ira de Deus se revela dos céus contra o pecado, olhando para Deus e tendo uma consideração de nós mesmos, você acha que você é justo? Você acha que você é bom? Você acha que você é puro? Será que os teus pensamentos podem ser revelados hoje à noite? Aquilo que você faz em secreto? Será que você gostaria que as suas buscas fossem reveladas?
As coisas que você vê, as coisas que você ouve, as coisas que você imagina, as coisas que você diz, as coisas que você pratica, as tuas decisões, as tuas escolhas, será que são justas, honestas, puras e boas? Você sabe que não. Eu sei que não. A Bíblia diz que não. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso não é diferente para você nem para mim. Todos nós, como diz o salmista Davi, todos nós nascemos em pecado, em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe, eu nasci todo em pecado, destituído, separado, incapaz de alcançar a glória de Deus, por causa de uma natureza inclinada para o mal. A Bíblia diz, uma inclinação, uma tendência, escravizado. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. A nossa condição natural é terrível, é de miséria, é de vergonha. Não somos justos por natureza, não somos puros, não somos bons, pelo contrário. A realidade a respeito de mim e de você é que somos grandes pecadores contra Deus por natureza. Davi diz, eu conheço o meu pecado. A minha maldade, a minha iniquidade está sempre à minha frente. E se você for honesto, você vai dizer a mesma coisa. Eu conheço o meu pecado, a minha maldade está diante de mim. E Deus está dizendo, o homem nos seus pecados está reservado para o dia do juízo. Para ser castigado. Primeira Coríntios 6, verso 9, diz que o injusto não herdará o reino. Reservado para o dia do juízo, para o castigo eterno, não pode entrar no reino, não pode ver o reino. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem devassos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. O que cada um de nós tem sido por natureza. Nenhum destes injustos herdarão o reino de Deus. E quando um homem religioso se aproxima de Jesus Cristo e diz, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz com os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele, e o Senhor Jesus, de maneira assertiva, conhecedor de todas as coisas, se você não nascer de novo, você não pode entrar, não pode ver o reino dos céus. Era um religioso, conhecedor da lei, praticava os mandamentos, um principal da sinagoga, alguém entre os judeus que tinha posição, e o Senhor Jesus olha para ele na sua condição de injusto, impuro, e diz, se você não nascer de novo, você não vê, você não entra no reino dos céus. Nascer da água, da palavra, da pregação, nascer do Espírito, do convencimento. Por que eu preciso me ocupar desta pergunta? Porque o injusto está reservado para o juízo e o injusto não entra no céu. Essa é a sua natureza, meu amigo. Essa é a minha natureza. Nós não podemos negar isso. Eu e você não podemos negar que somos pecadores, que temos pecado contra Deus. E nós precisamos atentar para aquilo que a Bíblia nos diz, que o pecado gera a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa, a paga pelo pecado é a morte. O pecado sendo consumado, Tiago capítulo 1, gera a morte.
Olha o que diz Tiago 1:14, 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, pequei. Este pecado gera a morte. Inevitavelmente, a morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. A morte passou a todos os homens. Por quê? Todos pecaram. Não há diferença aqui. Todos debaixo de uma mesma condenação, todos debaixo de uma mesma sentença, pecadores, para que Deus pudesse usar de misericórdia e compaixão para com todos. Deus não faz acepção de pessoas, Deus não escolhe, Deus chama, convida, concede perdão a todo aquele que crê no sacrifício de Cristo Jesus. Desobediência gera morte, não vida, nós sabemos disso. Adão, Eva, vocês têm todo o jardim, vocês podem comer livremente de tudo aquilo que eu fiz maravilhosamente, era um paraíso. Mas há uma restrição: da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Adão e Eva desobedeceram a Deus. Sim, houve a serpente, houve as mentiras, a enganação, mas Eva desejou, ela achou o fruto agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Ela tomou conscientemente, deliberadamente desobedeceu a Deus. Adão, da mesma maneira, tomou conscientemente e comeu em desobediência, e morreram naquele momento, espiritualmente falando. Não fisicamente, mas espiritualmente. A glória de Deus os deixou. Perceberam a sua vergonha, e ao invés de correr para Deus, fugiram, se esconderam, tentaram resolver o problema à sua maneira. Sabe, é o que muitos de vocês têm feito, vendo a sua vergonha, a sua miséria, que são impuros, injustos, se escondem de Deus. Ao invés de correr para Deus, para a luz do Evangelho, e dizer: pecamos, Senhor, contra Ti. Perdoa-nos, salva-nos, ajuda-nos. Nós não conseguimos resolver esse problema, somos incapazes, não há condições em nós. E quanto mais nós fugimos da luz, quanto mais nós nos escondemos, mais perto da morte, mais perto da condenação. A luz veio ao mundo, diz a palavra em João, mas os homens, eu e você, amamos mais as trevas do que a luz. Não fique nas trevas hoje à noite. Não permaneça na injustiça, na impureza e no pecado. Corra para Cristo. Corra para aquele que tem os braços abertos e todo o poder nos céus e na terra para perdoar pecados e dar a você esperança de vida eterna juntamente com o Senhor. Como nós já dissemos, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23, mas qual é a sequência daquele texto? O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, o presente, a dádiva, o favor, a graça de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus não quer, Deus não tem prazer na morte do ímpio, do injusto, do impuro. Deus não quer que você se perca de maneira nenhuma. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Deus tem ensinado isso na sua palavra. Deus tem nos lançado no mundo para pregar o Evangelho a toda criatura. Hoje há uma oportunidade para que você creia, se arrependa, tome um passo de fé. A mensagem do Senhor Jesus era: arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. E este perto, ou este próximo, não é de tempo, não é proximidade. Olha, falta alguns anos para que o reino de Deus se estabeleça. Não, esta proximidade é de espaço. O reino de Deus está aqui, a um passo de fé. Se você der um passo de fé, você entra no reino.
É claro que esta fé, ela tem que trazer consigo arrependimento, confissão de pecado, pranto, reconhecimento de quem nós somos por natureza e das coisas que temos feito contra Deus. Todo pecado, ele primeiro é contra Deus. O jovem esbanjador, o filho pródigo, quando ele cai em si, ele diz: eu pequei contra os céus, pequei contra o meu Pai. Eu vou voltar, e eu vou dizer: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, meu amigo, confesse a Deus os teus pecados, restitua aos homens o que você roubou, e passe a andar com Deus, como alguém que é parte do reino de Deus. Talvez alguém esteja pensando: mas por que Deus não me aceita como eu sou? Por que eu sou bom, honesto, pago as minhas dívidas, ajudo as pessoas, vou nas reuniões, dou ofertas. Por que Deus não aceita como eu sou? E a razão é porque, é aquilo que Bildade já disse, Deus é santo. O padrão de Deus é muito elevado, nós estamos muito longe do padrão de perfeição e santidade de Deus. Apocalipse 15:4 diz: quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque teus juízos são manifestos. Deus é santo. Deus não é apenas melhor, Ele é perfeito. Nós somos imperfeitos. Deus é perfeito. Deuteronômio 34:4, Ele é a rocha cuja obra é perfeita, todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele, não há em Deus injustiça, justo e reto é. Louvado seja Deus, glória a Deus, porque Ele é justo, Ele é reto, Ele é bom. Muito acima de nós, Deus é perfeito, e nós somos imperfeitos. Somos tão pequenos, tão fracos, tão limitados, tão incapazes. Amamos tanto as coisas vis, mas a ira de Deus se revela dos céus contra todo o pecado. Deus não pode contemplar o mal. Abacuque 1:13. Deus não pode contemplar o mal. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. É só a graça de Deus, é só a misericórdia de Deus que impede que a ira e a justiça de Deus caia sobre nós, cumprindo essa justiça, trazendo condenação a todos os pecadores. A Bíblia diz: as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a nosso favor a cada manhã. A cada manhã Deus renova em teu favor a sua graça e a sua misericórdia, dando a você tempo e oportunidade para o arrependimento e fé. E mais uma vez Deus te trouxe neste lugar para ouvir o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não acredito que você vai continuar nas trevas. Não é possível, diante deste Deus grandioso, contemplando a graça, o dom de Deus, que é a vida eterna, dar as costas para tudo aquilo que Deus em Cristo Jesus fez por cada um de nós. Como que nós podemos ter comunhão com Deus então? Como pode o homem ser justo, o mortal ser justo diante de Deus? Como pode ser puro aquele que é nascido de mulher? Se Deus é santo, puro, não pode contemplar o mal, como que nós podemos ter comunhão com Deus? E a resposta é a justificação. E nós temos caminhado em todas estas verdades para chegar neste ponto. Neste ponto.
justificação. O homem não pode. O homem é incapaz de se aproximar de Deus. O homem não pode bater no peito: eu perdoei os meus pecados, eu justifiquei a minha vida. Impossível. Impossível. Por isso diz as Escrituras: pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nada que nós façamos, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai estar lá no céu e bater no peito: eu estou aqui, pessoal, porque lá na terra eu fiz. Não. Você é indigno assim como eu sou indigno. Mas vamos ler os textos, pelo menos 3, que falam de justificação. Romanos capítulo 5, verso 1. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura, e depois quiser conferir na sua casa aquilo que nós estamos anunciando, sendo prudente, considerando, meditando em tudo aquilo que está sendo dito. Ele diz em Romanos 5 e 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. E também, a primeira pergunta de Bildade está respondida aqui: como seria justo o homem para com Deus? E a segunda pergunta: como seria puro aquele que é nascido de mulher? Nós temos a resposta lá em Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, nós já vimos. Mas olha o verso 19, aqui em Romanos 5. Como pela desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Mas eu quero colocar isso em ordem. Talvez em vez de ajudar agora, eu compliquei um pouco. Vamos colocar em ordem. Olhando para os textos que falam de justificação, Romanos 3 e 24. Olha o que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A primeira manifestação, a primeira razão da justificação é a graça de Deus, é o favor, é o amor de Deus, é Deus olhando para nós, é Deus buscando o perdido, é Deus falando, é Deus convidando, é ação divina. Não fomos nós que procuramos a Deus. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Obrigado, Senhor. Ele me amou, Ele te ama. E agora nós podemos amá-lo, podemos servi-lo, podemos ser justificados, porque Ele nos buscou, pela graça, sendo justificados gratuitamente, algo que não merecemos, sem causa nenhuma, sem razão. Deus em Cristo nos justifica, pela redenção que há em Cristo Jesus. É o Evangelho da graça que conta esta história, a graça salvadora. Tito fala desta graça salvadora, esta maravilhosa graça. Eu não anotei aqui, mas eu acho que vale a pena a gente ler, se eu achar o texto certinho, mas é Tito, capítulo... A graça de Deus se manifestou salvadora, ou a graça salvadora se manifestou a todos os homens, ensinando-nos a renunciar e assim por diante. Quer ver? Tito 2 e 11, porque a graça de Deus, irmãos, olha, e amigos, olha que coisa maravilhosa. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ou a graça de Deus se revelou salvadora para todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste
neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A graça salvadora, a graça que se manifesta trazendo salvação, nos ensinando a renunciar o pecado, o mundo, as paixões e viver de uma forma justa diante de um Deus justo. Deus está separando para si um povo exclusivamente seu, purificando de toda a iniquidade um povo seu, exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Livres do pecado, livres das amarras do pecado, agora podemos servir a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O outro texto é o que nós citamos também, que diz: logo, muito mais agora, tendo sido justificados, perdão, o da fé é o último, mas Romanos 5 e 9, ainda em Romanos, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificados pela graça, amor, favor de Deus, Deus buscando, justificados pelo sangue, sacrifício, cruz de Cristo. O profeta Isaías fala dos sofrimentos do Senhor Jesus e diz: ele não retirou as suas costas daqueles que o açoitavam, não retirou a sua face daqueles que cuspiam, daqueles que batiam, daqueles que arrancavam a sua barba. Você consegue imaginar a cena do Senhor Jesus Cristo em grande agonia, em grande dor, por tua causa? Rosto desfigurado, sendo levado até o lugar chamado o Gólgota, levantado naquele madeiro, cravado de mãos e pés, e ainda a multidão zombando e rindo: salvou os outros, salve a si mesmo. Que julgamento injusto, que condenação injusta de homens injustos, pecadores, impuros. Um homem santo sendo ali crucificado. Mas não somente isto, não somente a dor física, não somente o sangue derramado, mas Deus, no dia do furor da sua ira, derrama sobre Cristo a nossa culpa, a nossa condenação. E a verdade é, meus amigos, que nós somos culpados daquela morte. Pedro, na sua pregação, ele diz: vós matastes o Filho de Deus. E essa mensagem vale para nós. Nós matamos o Filho de Deus. E por mais que você pense que é bom, você é culpado daquela morte. Porque Cristo carregou sozinho o peso dos nossos pecados. Aquele que nunca cometeu pecado, foi feito um sacrifício pelo pecado em nosso lugar. Justificados pelo sangue, seremos salvos da ira. E por fim, justificados pela fé. Pensando no sangue, nós devemos lembrar que não fomos comprados com as coisas corruptíveis deste mundo, como a prata e o ouro, com as coisas vazias deste mundo. Nós não estamos falando aqui de religião, nós estamos falando do sangue de Cristo derramado em nosso favor. Sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Mas agora nós lemos em Romanos 5 e 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É pela fé. A graça já foi revelada. A graça salvadora já foi apresentada a todos os homens. O sangue do sacrifício perfeito foi derramado. João, quando olha para Cristo, diz: eis o Cordeiro de Deus, um único sacrifício, de uma vez por todas, para sempre, o preço pago. Cristo riscou a escrita de dívida que era contra nós.
encravando no madeiro, expondo as potestades. Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não domina mais aqueles que são justificados. Satanás não domina mais aqueles que são justificados. O mundo não oprime mais aqueles que são justificados. Justificados pela graça, justificados pelo sangue, justificados pela fé. Que nesta noite você ouça, depois de se aproximar de Cristo, depois de se aproximar da cruz de Cristo, daquele sacrifício perfeito, e colocar ali o fardo pesado dos teus pecados, crendo em Cristo como seu Senhor e Salvador, arrependido da tua condição e das tuas práticas injustas, impuras e pecaminosas, que você possa ouvir muito claramente: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vai em paz. Não há nada melhor de se ouvir quando o Senhor fala conosco, no silêncio do nosso coração, depois de uma decisão inteligente e tomada do fundo do coração, de crer e confiar em Cristo, arrependido dos pecados, atendendo à ordem do Senhor, ao convite: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Não há nada melhor do que ouvir: perdoados estão os teus pecados, a tua fé te salvou, vá em paz. Que esta seja a realidade, a verdade na sua vida nesta noite. Amém.